Maria Clara Barbosa, Márcia Gilardino, bom dia, queridos. Assunto difícil esse, hein? E a turma não é difícil, fácil, não. Destilando ódio, como que estamos falando com o André. Nosso exercício de compaixão está quase impossível atualmente. A Nancy Trevisan, convicção é uma palavra-chave, implica que que o ser pensou, pesquisou muitas fontes diversas, aprendeu e convenceu-se de algo. A questão hoje é de convicção rasa, que não é fruto nem de aprendizado, nem de reflexão. Bom dia, amigos. Cineide Oliveira, bom dia a todos. Gratidão a todos que estão nos acompanhando aqui no Manhã Boa Nova. Vamos então voltar ao nosso tema com o Edson, falando aqui de haters. As redes sociais acabam sendo vistas como uma oportunidade de burlar as regras, fazendo coisas inadmissíveis em sociedade. Dificilmente vamos encontrar, por exemplo, uma pessoa criticando a aparência de outra pessoalmente, uma vez que o atacado pode revidar. Então, Edson, do ponto de vista espírita, como fica essa relação haters e espíritos inferiores? De que forma a casa espírita pode auxiliar nesse processo de conscientização e como a casa espírita deve utilizar as redes sociais, Edson? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu vá ser perseguido pelos haters. Vale. A gente já falou mais ou menos essa questão da convicção rasa, inclusive a ouvinte falou da convicção rasa, né? A convicção rasa é aquela que não permite a pessoa refletir e pensar, tá certo? Ela é convicta daquilo às vezes sem saber por quê, né? Ou é porque aprendeu assim, usos e costumes e tal. Porém, quando você expõe, quando você destila o ódio, né? Ou alguma coisa negativa, quando você demonstra, inclusive, seu preconceito, alguma coisa assim que você está... Na verdade, você está colocando para fora aquilo que você tem de pior, né? Porque nós, como seres humanos, nós estamos aqui no processo, como eu já falei aqui, nós estamos misturados em termos espirituais, né, Damião? Diferentes níveis de espíritos. E o objetivo, inclusive, é a troca para que a gente vá aprendendo, tá certo? Então, hoje em dia é difícil você não perceber, né, que determinados comportamentos são ruins. As pessoas sabem disso, né? Porém elas não conseguem refletir e raciocinar sobre aquilo. Então elas vão destilando aquilo que elas têm de uma forma assim ostensiva e de uma forma instintiva. Eu diria que o hater, dificilmente ele pensa naquilo que ele vai fazer, ele simplesmente destila aquilo que ele sente. É uma forma dele colocar para fora, né? E aí a pessoa não percebe que ela está sendo levada pela vaidade, ela está sendo levada pelo orgulho, principalmente, porque ela se desagradou em alguma coisa, aquilo que ela está ouvindo não a agrada, é contrário àquilo que ela acredita, e ela precisa impor a sua opinião. Isso é um outro detalhe. É uma agressividade com o objetivo de impor. Olha, isso que vocês estão falando aí não é bom, eu não gosto, tem que ser do meu jeito. É o orgulho e a vaidade falando. Então, esses sentimentos são sentimentos que atraem o quê, Damião? Se a gente está falando aqui de pensamento, de energia, que o pensamento, né, ele vai fazer com que atraia, né, entidades que estão vibrando na mesma faixa. Então, quando você está destilando esse tipo de ódio, esse tipo de convicção, do contrário à sua, né, essas suas coisas instintivas, você está atraindo protetores do teu lado, espíritos superiores para te ajudarem? Ou você está se mantendo num nível raso, né, num nível instintivo, inclusive, de vibração? Quem são os espíritos que estão com você nesse momento? Porque a gente pode até ter espíritos assim à nossa volta, Damião, só que a gente vai se ligar a eles ou não, baseado no nosso pensamento, nos nossos valores, na forma como a gente vê as coisas e tal. Então, na verdade, essas pessoas, inclusive, não param para pensar, talvez nem saibam, né, que elas estão sendo objeto inclusive, de incentivação, de amplificação do seu sentir.
por entidades que querem ver o circo pegar fogo, por exemplo. Por entidades que querem se divertir até com aquela pessoa e com as outras. Ou, lembra que eu falei da questão da obsessão digital? Às vezes, imagine você o seguinte, Damião, alguém que queira, um espírito que queira destruir alguém, tá? E ela não está conseguindo diretamente lá incentivar aquela pessoa. Ela vai usar o hater. Ela vai usar alguém para ficar atacando aquela pessoa, entendeu? Alguém físico, inclusive, né? Essa pessoa está sendo utilizada, inclusive. Olha o que eu vou falar aqui, é sério, hein? Ela está sendo utilizada como um processo obsessivo para, né, atrapalhar talvez a vida do outro, para incomodar o outro e por aí afora, por entidades. Como ela não usa o raciocínio, como ela não pensa, ela destila em função dos seus instintos, né? Ela simplesmente sente aquilo, ouve aquilo e vai soltando. Ela passa a ser um instrumento, né? E não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ser donos dos nossos destinos. Os espíritos nos influenciam? Sim. Questão 459 lá do Livro dos Espíritos. Interferem os espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Mas o que supondes, na maioria das vezes, nós os dirigimos, nós não percebemos. Somos incentivados, sim, pelos espíritos? Somos. Porém, quem é que decide agir? São eles? Ou somos nós? Somos nós. Então, nós estamos aqui, podemos contribuir com o mundo de forma positiva e aprender, né, com os nossos equívocos, os nossos erros, ou podemos ficar só na base do instinto, sendo manipulado por entidades que gostam de ver o circo pegar fogo. Quem nós queremos ser nesse mundo aí de digital, né? Nesse mundo de haters? Nós vamos ser os haters ou nós vamos ser os apaziguadores? Aqueles que, de alguma forma, né, podem contribuir positivamente para esse ambiente aí. Damião, eu já vi coisas do Arco da Velha, tá? E eu acho que os ouvintes, você também já deve ter percebido esse tipo de coisa. Sim. Grupos de WhatsApp de família com haters. Baseado em quê? Inclusive em polarização política, polarização religiosa, as convicções rasas, né? E quando você tem uma polarização política, é uma convicção rasa. Quando você tem uma polarização religiosa, convicção rasa também. Tá certo? E aí você vê pessoas ali em grupos familiares, né, se degladiando em função de não usar o raciocínio, de ser incentivados. Bom, cada um sabe o que está fazendo, né? Nossa.